Bom, eu gosto de definir jejum como sendo a privação que você vai ter de alimentos por um determinado período de tempo, a fim de que você tenha um momento mais disciplinado e mais sincero de oração ao nosso Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, por exemplo, gosta de chamar o jejum de fome de Deus, porque é justamente isso que vai acontecer durante o jejum. Você substituirá a sua fome por alimentos, por mais sede de Deus, por mais desejo de Deus. Então, todas as vezes que você sentir o seu estômago clamando por comida, você vai dizer: eu quero mais de Deus, eu quero orar mais, eu quero me consagrar mais. E lembre também que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam a respeito de jejum, e nós vemos ali pessoas praticando o jejum nas Sagradas Escrituras. E aí talvez você deva estar se perguntando: mas e hoje? Eu devo praticar o jejum? Por isso eu quero que você saiba de 5 coisas aqui, para que você consiga responder essa pergunta, se você deve ou não praticar o jejum, e sobre como é que você deve praticar esse jejum. A primeira coisa que eu preciso deixar clara aqui para você é que as escrituras, elas não ordenam a prática do jejum. Não é como que um mandamento, no sentido de que, olha, se você não obedecer, você está em pecado. Então, está tudo bem se você não jejuar. No entanto, todas as vezes que a gente vê as pessoas jejuando, elas fazem isso com o propósito de um tempo maior de santificação, com o propósito de terem mais intimidade com Deus. Então pense comigo se esse não é um motivo nobre e uma razão suficiente para que eu e você pelo menos considerássemos jejuar. O objetivo é se aproximar mais de Deus, ter um tempo maior de adoração e de oração. Bom, então por aí você já deve pensar que mesmo o jejum não sendo uma ordenança bíblica, é algo que nós deveríamos observar na vida cristã. Segunda coisa, jejum é muito mais do que abstenção de alimentos. Porque pense comigo, talvez você em algum momento da sua vida você necessite jejuar a fim de fazer algum exame médico, por exemplo, a fim de fazer uma cirurgia. Mas o jejum bíblico, ele é mais do que se abster de determinados alimentos. Ele é uma postura de um coração humilde, de um coração submisso e sujeito a ouvir a voz do Senhor e a ter esse tempo de consagração ao Senhor. Em terceiro lugar, é preciso que você entenda que o jejum não é uma garantia de que Deus responderá às suas orações. Então, se você de repente está pensando em praticar jejum a fim de fazer como que uma barganha com Deus, escuta, Senhor, eu saí de não sei quantos dias de jejum, tá vendo só? O Senhor precisa me responder, o Senhor precisa me abençoar. Se você chega até Deus com esse pensamento e se a sua intenção de jejuar é essa, você deveria parar por aí. Como eu disse e eu repito aqui, jejum, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é fome de Deus, é desejo por Deus, é anelo pela sua presença. Você então não jejuará a fim de receber favores de Deus, porque o maior de todos os favores, convenhamos, você já recebeu, que foi a sua salvação. O que quer que aconteça na nossa vida então é lucro, é benefício diante do incomparável bem que nós já recebemos. Então, diante disso, você deveria pensar: na hora em que eu for jejuar, eu estou expressamente mostrando para Deus que eu quero mais dele. Eu quero receber mais de Deus. Eu não vou fazer do meu momento de consagração e de jejum uma barganha com Deus, porque senão tudo vai ser vão. Ele não vai olhar para a condição do seu coração. Ele olha para um coração quebrantado, para a condição humilde do seu coração. E um coração que vai querer barganhar com ele não é um coração bem intencionado para com Deus. Quarto lugar, e esse ponto é muito importante: se você estiver jejuando e se isso se tornar um hábito em sua vida, não pense que você é melhor que o seu irmão que não faz isso por conta disso. É necessário que a gente entenda que existem irmãos nossos que têm dificuldades, que não conseguem ficar muito tempo sem alimentação. Alguns deles, inclusive por recomendações médicas, por questões da sua própria saúde, eles não conseguem se abster de alimento por tanto tempo. Então eles necessitam comer de tantas em tantas horas. Então não pense você que você é mais espiritual em relação a uma outra pessoa porque você costumeiramente jejua. Não, isso não faz de você alguém mais especial diante de Deus. De nada adianta, mais uma vez, você
ter essa postura diante de Deus se você não está convicto de que é um momento que vai aperfeiçoar você e a sua fé, é você que vai estar mais próximo de Deus e que, portanto, não deve existir comparação entre você e seu irmão e se ele está jejuando, se eu não estou jejuando. Não, é você e Deus, é você quem é abençoado por Deus ao receber mais dele. C.S. Lewis um dia disse sobre oração que quando nós oramos, nós não mudamos Deus, mas nós somos mudados, o nosso coração é mudado. Então, por aí, a gente já começa a pensar aqui também na questão do próprio jejum. Quando eu jejuo e desejo estar mais próximo de Deus, não é que eu queira me colocar num pedestal, num lugar de maioral em relação ao meu irmão. Não, eu sou abençoado e eu queria compartilhar dessa bênção com ele também. Eu queria fazer transbordar de dentro de mim a presença do Senhor para que essa presença flua na vida do meu irmão também. Em quinto lugar, sempre que você for jejuar individualmente, guarde isso para você. Fique nesse período de consagração em secreto. Não saia por aí divulgando, falando para todo mundo o que é que você está fazendo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 e 18, fez a seguinte recomendação: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Bom, é a recomendação do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você for jejuar, então, faça isso em secreto. Não fique aí com um semblante descaído, não fique aí querendo dar ares de piedade ou algo do tipo. Não, é Deus quem te vê em secreto que te recompensará. As outras pessoas não precisam saber disso. Bom, são essas as recomendações que eu gostaria de te passar em relação ao jejum. E se você tem mais alguma dúvida a respeito dessa importante disciplina espiritual, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo, que quem sabe eu não grave um vídeo também respondendo a essa sua dúvida, ou possa te responder aqui nos comentários mesmo, e dessa maneira você possa ter mais momentos de intimidade com o nosso Deus.